Olá, boa tarde. É com alegria e com emoção que estamos entrando no ar aqui pela Rádio Tupãssi AM de Pelotas com o programa Terceiro Milênio. A visão espírita para uma nova era. Este programa que é promovido e coordenado pela Liga Espírita Pelotense. Na produção do programa está a nossa equipe maravilhosa. Hoje com a transmissão do nosso amigo Cláudio Leão, técnico de áudio aqui da Rádio Tupãssi, está com a competência do nosso amigo Sidney Coechon. Esse programa, como eu disse, é uma promoção da Liga Espírita Pelotense, que tem o apoio da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. A apresentação, este amigo que vos fala, Edenir Madeira. Hoje, sexta-feira, dia 24 de setembro de 2021. Temperatura aproximada aqui na cidade de Pelotas está na casa dos 17 graus. Terceiro Milênio hoje traz um tema fantástico. Nós estaremos falando sobre o medo. Mas qual é a visão espírita sobre o medo? É natural que nós tenhamos medo? Quais são os motivos que muitas vezes nos levam, através do medo, a certas doenças patológicas que são decorrentes do medo? E como superar os nossos medos? Bem, essas são algumas das questões que nós estaremos abordando durante o nosso programa. E para falar sobre este fantástico tema, hoje aqui junto conosco o nosso convidado, o nosso amigo, palestrante espírita Edmilson Ferreira. E desde já a gente convida você, amiga ouvinte, para acessar a nossa página no Facebook do Terceiro Milênio, porque o programa está sendo transmitido ao vivo e a cores. Então é só acessar a nossa página que você estará assistindo a este programa. E desde já convidamos que a você que deixa então o seu like, a sua mensagem, lembrando sempre que a sua mensagem nos traz aquela alegria, o entusiasmo, a coragem e também aquele estímulo para que a gente possa continuar com a missão confiada a nós. E o programa também está sendo transmitido via internet para Rio Grande, para o Brasil e para o mundo pelo site www.radiotupanci.com.br. Medo, este interessante e fascinante tema. Estaremos conversando a partir de agora com o nosso convidado, com o nosso amigo palestrante espírita Edmilson Ferreira. Edmilson, que alegria, satisfação de receber aqui novamente nos estúdios da Rádio Tupãssi, do programa Terceiro Milênio. Seja bem-vindo, uma boa tarde. Uma boa tarde, Madeira, boa tarde aqueles irmãos que acompanham o programa. Muito feliz, muito honrado pelo convite, um tema bastante propício, sim, principalmente em função do momento que todos nós estamos atravessando. Quem de nós já não sentiu medo, né, Madeira? É verdade. Então é importante assim para que nós venhamos a discutir um pouco a respeito do tema e para aguçar os nossos sentidos e principalmente para que a gente possa aproveitar, Madeira, esse tempo como estudo, como reflexão, que com certeza irá nos auxiliar em alguns detalhes e principalmente percalços que porventura possam se apresentar na nossa vida. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade, né, que a Liga, que o programa Terceiro Milênio, a Rádio Tupãssi estão proporcionando para nós. E é uma satisfação muito grande. Imagina, merece. Nós que agradecemos ter aceito o nosso convite, falar desse tema assim, tão interessante, fascinante, que chama a atenção a nós todos e que faz parte também da nossa vida. Mas para nós entendermos, Edmilson, o que é o medo? Quem de nós, né? Quem de nós já não se deparou com situações eventuais ou até situações eventuais que tendem a ter uma certa continuidade na nossa vida? Dentre os sentimentos, o medo é uma inquietação que nós sentimos em determinado momento em função de atos, fatos ou narrativas que desenvolvem um efeito no nosso sistema nervoso e a partir daí poderão levar a um colapso. Eu gosto muito assim tenho alguns ensinamentos, algumas orientações dentro da ciência que eu entendo que são bem simplistas e fazem com que a gente tenha uma ideia. Então,
O espiritismo, como doutrina, ele, dentre os seus mecanismos, com o passar dos anos, ele sempre desenvolvemos a ideia de que o cérebro seria a inteligência. E o espiritismo, por sua vez, vem nos demonstrar que a inteligência somos nós, os espíritos, e que o cérebro é um elemento com o qual nós, inteligência, transmitimos a ele as nossas sensações, fruto das nossas reminiscências, das nossas tendências e de tudo aquilo que nós trazemos na nossa bagagem. E que esse cérebro físico, a partir daí, delibera para todas as partes do nosso corpo. Então, o cérebro, ele produz micro-organismos chamados neurotransmissores e que têm exatamente uma relação de se comunicar com o nosso sistema nervoso e a partir daí ele influencia em todas as ações do nosso organismo, seja ações físicas, seja em ações emocionais. Para que a gente possa entender o medo é exatamente o momento que essas informações que são passadas por o nosso cérebro físico para o nosso sistema nervoso, elas entram em colapso. Então elas não passam essas informações de maneira equilibrada. Há um colapso no nosso sistema e com isso nós somos levados ao medo. Dois elementos que tangenciam bastante essa situação são dois sistemas dentro do nosso sistema nervoso, chamado de sistema nervoso simpático e sistema nervoso parasimpático. O simpático é exatamente aquele que nos prepara para uma situação adversa. Então ele prepara o nosso organismo porque ele pressente uma situação adversa. Consequentemente, ele já infla o nosso organismo de adrenalina. Então nós já ficamos, né, envoltos de adrenalina em função de uma situação que poderá ocorrer. E o parasimpático é aquele que nós adoramos, que é exatamente aquele que após uma ação ou reação do nosso organismo através do sistema nervoso simpático, o parasimpático é aquele que reequilibra, é aquele que torna o nosso organismo ao equilíbrio. O medo nada mais é exatamente que o período entre esses dois estágios. Entre a sensação de uma situação e o consequente reequilíbrio. A partir daí, os demais questionamentos que vão surgindo, os porquês, né? E aí que nós vamos entrar, então, diante disso que está nos trazendo, Edmilson, importantes informações. É natural termos medo? É natural? Por exemplo, assim, a gente ter medo de perder o emprego, de envelhecer, de ficar doente, de ser assaltado na rua, ter medo assim de um terrorismo, ter medos em gerais. É natural a gente ter esse medo, a qual eu ainda há pouco estou citando. Por exemplo, às vezes a gente recebe um convite e será que eu vou conseguir corresponder à altura? Parece que nos dá um certo medo diante daquele compromisso, que é um compromisso de grande responsabilidade. Sim. É natural termos medo? É um processo natural. É um processo natural em função, principalmente, não deveria, mas Madeira, principalmente em função da nossa cultura. A nossa cultura, e esses exemplos todos que tu citaste são exatamente a realidade. O celular que toca de madrugada, ninguém nos liga de madrugada para nos dar uma notícia. Tá aí. Dizer que a gente tirou na loteria, alguma coisa assim, não. Se o celular toca de madrugada, o coração sai assim a mil. Acelera, né? Há uma aceleração natural. Se um filho saiu para uma festa, alguma coisa, e toca o telefone, a gente já, antes de atender, a gente já entra em pânico, em colapso, porque... Então são sensações que elas foram desenvolvidas através da história e que elas vêm nos acompanhando e que será um processo muito difícil de ser vencido por a humanidade,
exatamente em função das nossas tendências e das nossas reminiscências. Isso por quê? Porque nós já trazemos na história. A história, a partir dos medos interiores que nós vamos desenvolvendo, nós mesmos, Madeira, fomos desenvolvendo também, a partir das nossas ações, sucessões que levam as pessoas a sentirem medo, conforme as nossas necessidades. Por exemplo, se tu... um exemplo bem prático numa relação de casal, né? Não diríamos já a partir do casamento, os namoradinhos, os ficantes, né? A partir do momento que um descobre que existe um sentimento mais profundo por parte do outro, o que ele começa a fazer quando ele quer tomar exercer o domínio sobre a relação do casal? Ele passa exatamente a agir através, impor ao outro medo. Olha, se a coisa não andar bem, a gente vai se apartar, eu vou seguir o meu rumo, vai tu para um lado, eu vou para o outro. E aí, com isso, ele direciona. Com os nossos próprios filhos, né? Com os nossos próprios filhos, a gente os induz ao medo quando não queremos que eles tomem determinada atitude. Madeira, quando nos convidou para vir no programa Edmilson, vem no programa, mas é às 5 horas. Se tu chegares depois, vai dar uma confusão, porque o programa, assim como o espiritismo como doutrina, ele tem horário para começar e horário para terminar. Então, já impôs diretamente, claro que é uma brincadeirinha, mas ele já criou no Edmilson uma sensação, né, de que se realmente as coisas não fossem como ele havia pré-estabelecido, iria ter consequências. E isso já desenvolve dentro do Edmilson um certo temor de chegar atrasado. Então ele já vem no trânsito, ele já passa um dia, né? Lembra assim que quando a gente desenvolvia os cursos para palestrantes ou para doutrinadores, às vezes o pessoal brincando até dizia, eu vou ficar o dia que eu tiver que fazer a minha primeira palestra, a minha primeira doutrinação, eu vou me banhar numa banheira com água de melissa, né, para relaxar. Por quê? Porque já existia, já é criada toda uma atenção em função, como tu acabaste de dizer, da responsabilidade que nos é imposta diante de determinada situação, no próprio trabalho, né, Madeira? Claro. Como é que o nosso chefe no nosso trabalho exerce uma influência sobre nós? É exatamente capitaneando em cima de cada um de nós o poder da persuasão através do medo. Olha, se tu te atrasar, tu vai ser punido, né? Tu vai ser suspenso, se tu não cumprir direitinho, eu vou te dar o aviso prévio e aí a gente... Então, na nossa própria educação, o medo ele foi desenvolvido também. Né? Então, o que acaba muitas acontecendo? Vezes lá na infância, né? Na infância, lá na nossa infância, não corre que tu vai cair, tu vai te machucar, tu vai quebrar a cabeça, tu vai isso, tu vai aquilo. Não sei hoje, como é que é hoje, na criação de hoje, na nossa infância. Lembra do velho do saco, né? Velho do saco, o velho do saco vai te pegar e toda aquela coisa. Né? E os castigos com o escuro, que a gente sabe que depois, principalmente para essa nossa geração, quantos irmãos aí com quantas fobias, aí, com quantos problemas emocionais que acabam desenvolvendo. Então, o medo, na própria história, os próprios governantes não é, usavam do medo, as próprias cavalarias, o próprio poder romano, não é, aquela marcha com aquela batida de pé forte para demonstrar força em detrimento do medo. Intimidava o outro. Né? Intimidava o outro lado. Então, na história, Jesus é levado à crucificação para que os outros não viessem a tomar aquela atitude. Os próprios cristãos que perseguiram os cristãos e que houve um massacre muito grande após a crucificação de Jesus. Por que isso se deu? Exatamente também uma influência de medo
né, de levar ao fogo, à fogueira, muitos levados a animais que acabavam os dilacerando, exatamente para demonstrar ali poder e para desenvolver um cristianismo dentro das suas bases, dentro dos seus interesses, dentro dos seus padrões. Então o medo ao longo da história, ele vem sendo uma praxe da humanidade que nós a gente nem percebe, Madeira, Sim. E nós vamos nos fazendo valer dele no nosso dia a dia. Com certeza. Então, ele coabita. Sim. E chegou até no momento atual da internet a questão das fake news também. Fake news. Colocando medo, terror nas criaturas. Terror, né? nas criaturas. Essa própria, eu costumo dizer, essa própria situação pandêmica que nós estamos enfrentando, se talvez não fosse colocado tanto temor nas pessoas, se houvesse um maior esclarecimento, talvez as coisas poderiam ter tido um curso, um desenvolvimento bastante diferente. Então, essencialmente, eu digo para vocês que eu não gosto. Eu não gosto quando nós aprendemos através do medo. Entendo que o melhor aprendizado é o amor. A melhor maneira de nós aprendermos na vida, não é nem o Espiritismo usa muito, né, que a gente tem dois caminhos para aprender, através da dor ou através do amor, né? Entendo que sempre o amor é o melhor mecanismo. A dor, ela é inerente, porque nós sentimos os nossos medos e às vezes nós enfrentamos e às vezes nós sofremos e aí desenvolvemos os embates mais diversos possíveis. Mas, enfim, o medo ele está inserido nas nossas ações, no nosso dia a dia, e é uma praxe que nós só iremos superar a partir do momento em que formos nos esclarecendo e que formos percebendo, né, que vivendo em comum, vivendo em amor, vivendo o compartilhamento do dia a dia, com certeza a gente supera todos os nossos medos. Mas eu diria assim, tem muitas ações que nós entendemos por medo que na verdade não são medos, são anseios que nós temos em função de expectativas que nós criamos das situações mais diversas possíveis. Edmilson, quais são os motivos que nos levam, por vezes, a ter tantos medos ao ponto de se tornar uma doença? É natural que a gente tenha medo, assim, subir numa escada, que a escada, né, a gente vai subindo os degraus, fica muito alto, a gente olha para baixo, a perna treme. Se eu vou machucar. Até tá tudo bem, tu vai mexendo numa parte elétrica, tem medo de levar um choque, né? Então esses medos são aceitáveis, né? Medo de acidente, tudo que já foi falado aqui lá no início do programa. Mas, Edmilson, assim, o que leva, assim, por vezes, a gente ter tanto medo que, por vezes, isso vira uma doença? O que acaba acontecendo? A percepção, que é exatamente... Percepção é o ato ou o efeito que antevê uma situação futura. A percepção, ela nos leva ao medo. Só que essa percepção é um processo natural em função exatamente de todos esses exemplos que tu aventou agora há pouco, naturais na nossa vida. A continuidade dessa ação é que é prejudicial, é que nos leva a sequelas. Se você se depara com uma situação em que você enfrenta uma sensação de medo por um ato ou efeito futuro que ainda não aconteceu. Tu está subindo na escada, tu não caiu. Não é? Então, a confiança que tu vai desenvolvendo através do enfrentamento das coisas vai fazendo com que tu vá não apagando esses momentos, mas que tu vá
minimizando esses momentos de medo. Isso é o processo natural da vida. Porque às vezes a ansiedade em função do medo, elas são necessárias porque nos trazem prudência. Bom, eu não vou subir correndo nessa escada, eu vou subir me cuidando. Claro. Se eu puder usar materiais, né, equipamentos de segurança, certo. Né? Quantos acidentes a gente vê em obras aí? Verdade. Por às vezes as pessoas acharem, não, comigo nunca vai acontecer. Isso. Né? Então essa sensação, ela desenvolve prudência. E a partir do momento que nós somos prudentes, nós vamos minimizando, reduzindo essa etapa. Aqueles que não reduzem essa etapa, eles tendem a estendê-la. Então, isso sim vai desenvolvendo processos íntimos dentro de nós que vão afetando o nosso emocional e aí sim poderão sequelar, poderão trazer, nos levar às fobias mais diversas. Aí as coisas já são um pouco mais difíceis, aí realmente não é um procedimento que dependa somente de nós, aí nós precisamos da ciência, procurar o médico, né? buscar o tratamento, porque aí o que houve? Né? Houve um desequilíbrio emocional, mas houve um desequilíbrio físico também. Então, esse profissional, num primeiro momento, ele vai nos levar a um coquetel de medicamentos que vai, de drogas, de medicamentos que vão nos auxiliar a reequilibrar o nosso orgânico, para que ele não entre em colapso, para simpático, sistema nervoso simpático e parasimpático, para que eles não entrem em colapso e as informações consigam se manter. Então, exatamente o medicamento ele vai manter esse equilíbrio. Mas aí também existe um equilíbrio emocional, que aí através da religião, através da nossa fé, né, das religiões mais diversas possíveis, as quais a gente acredite e realmente pautamos nela o encaminhamento das nossas vidas, né? Então aí a partir da nossa perseverança, da nossa luta, aí a gente concomitantemente, simultaneamente, paralelamente, levamos um junto com o outro, né? O medicamento e o trabalho que vamos desenvolvendo a partir daí no campo religioso, no campo afetivo, no campo de perseverança nossa, e aí é proporcional. Na grande maioria dos casos, na proporção que nós vamos avançando nesse mecanismo, nós vamos reduzindo o medicamento e não criamos a dependência. Em alguns casos, esse processo, muitas vezes, ele é tão profundo de desequilíbrio que nos leva a criar uma dependência do medicamento e que acaba nos acompanhando, e criamos realmente uma necessidade de uso dessa droga para mantermos o nosso equilíbrio em harmonia. Certo. Equilíbrio em harmonia gradativamente nos harmoniza momentaneamente o emocional. Mas aí existem os surtos também, que são aqueles irmãos que às vezes parece que está tudo bem, a gente acha, puxa, está resolvido. Meu filho, minha filha, meu esposo, minha esposa. Faz horas que não, a gente terminou de falar e surta. É verdade. Então, o que acaba com? Mas está tomando remédio, está tudo certinho, sim, mas o emocional não está. O emocional vem vindo, ele vem granjeando, ele vem acompanhando, mas daqui a pouco ele pode entrar em colapso, e aí? Perfeito. São 17 horas e 26 minutos, temperatura aproximada aqui na cidade de Pelotas está na casa dos 17 graus. Você está sintonizado na Rádio Tupanci AM de Pelotas, ouvindo o programa Terceiro Milênio, a Visão Espírita para uma Nova Era, este programa que é promovido pela Liga Espírita Pelotense, que tem o apoio da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Hoje estamos recebendo aqui no nosso programa o palestrante espírita, nosso amigo Edmilson Ferreira, que vem falar desse tema fantástico, que é sobre medo. Edmilson, há medos que estão relacionados por um acontecimento que tenhamos passado nessa existência, nesta vida. Tipo, ter passado por um assalto, por um acidente, por um problema de saúde, por um incêndio também, por uma tragédia, seja qual for ela, por um perigo iminente, até de morte. Mas
há medos que não estão relacionados a nenhum tipo de acontecimento, pelo menos nesta existência, nesta vida. Por exemplo, medo de ambientes fechados. Não tem nada a ver, eu não passei por isso. Mas por que eu tenho esse medo de ambientes fechados? Não está relacionado nessa existência. Ninguém me deixou, quando criança, trancado dentro do quarto, fechou a porta, apagou a luz e ficou me assustando. Nunca houve nada disso comigo. Nunca aconteceu. Eu nem fiquei preso no elevador e faltou luz. Não, eu não passei por isso. Mas por que eu tenho esse medo de ambientes fechados? Medo de aglomeração de pessoas, medo, no caso da escuridão, com a qual eu estava falando, medo do mar. Tem pessoas que têm medo do mar e outros medos, né? Que não estão relacionados nessa existência. Da onde surgem esses medos, Edmilson? Há medos que a gente consegue identificar. Ah, mas foi na tua criação. Ah, os teus pais te dominaram abaixo do medo. Mas há medos que não estão relacionados nessa existência. De onde surgem? Vamos ver se eu consegui entender a pergunta. Pois então, não. aqueles medos, existem medos que nós fazemos exercitamos a nossa vida, essa nossa última existência, e identificamos o motivo. Sim. E existem medos que nós temos e que, exercitando nessa nossa existência, nós não encontramos um motivo para tê-los. Exato, isso. Ótima pergunta. Ótima pergunta, Exato. Bem legal. Então, assim, cientes, todos nós que somos espíritos, estava falando agora há pouco que o cérebro físico, ele é um mecanismo com o qual nós espíritos, através dele, desenvolvemos os experimentos no nosso corpo físico de ação e reação, e principalmente a nossa relação com as nossas emoções e principalmente também com os nossos sentimentos. Mas esse cérebro resultante desse corpo físico, desse organismo que nos é emprestado para que a gente cumpra esse ciclo que a gente chama de existência, existe, na verdade, uma relação entre o espírito e a matéria que faz com que nós, espíritos, através do nosso estado chamado, eu gosto muito de usar esse termo, mas na própria bibliografia espírita, a gente encontra, e na própria ciência, a gente encontra mecanismos, nomenclaturas diferentes, mas eu gosto muito desses três, porque essas três palavras, porque elas nos dão uma ideia, nos tangenciam bem uma situação da outra. Dentro do nosso estado consciencial, que é a inteligência, que é o espírito, que é exatamente a quantificação desde a nossa criação por Deus nosso Pai até o momento presente, ou seja, somatizou fomos criados espíritos simples e ignorantes e viemos a partir daí somatizando os nossos experimentos, as nossas experiências. Então, com defeitos naturais que fomos desenvolvendo através dos nossos sentimentos, com princípios de acertos que fomos desenvolvendo também através da nossa relação no nosso dia a dia, mas que foram exatamente referência a partir do nosso estado consciencial, que é a resultante de três elementos e que nos acompanha a nós espíritos, qual seja o inconsciente pretérito, o inconsciente atual e o consciente. O inconsciente pretérito seria exatamente desde que fomos criados por Deus nosso Pai e todas as reencarnações, ou seja, todas as passagens terrenas que tivemos, esse inconsciente pretérito ele vai armazenando as vidas, as existências que tivemos num corpo masculino, que tivemos num corpo feminino, que tivemos com muita fartura, que tivemos com muita pobreza, com muitas dificuldades, com muitas facilidades,
os percalços, os erros graves que cometemos, tudo aquilo vai somatizando e fica gravado nesse que nós chamamos de inconsciente pretérito, é o nosso estado consciencial. Alguns autores tendem a dizer que ele fica adormecido quando nós reencarnamos, quando há a concepção, quando o óvulo e o espermatozoide se unem e a partir até o 3º mês de gestação, eu diria que até 90 dias, 80, 90 dias após a concepção, após a fecundação, de que nesse período nós ainda temos o nosso inconsciente pretérito latente. Então nós temos consciência de quem é o nosso papai, quem é a nossa mamãe, por que eles são nosso papai e nossa mamãe a partir do nosso pretérito, do nosso passado, a família que nós estamos vivendo, os enfrentamentos que nós vamos ter, o porquê que nós escolhemos determinados enfrentamentos. Então, nesse período, nós temos plena consciência, até o 3º mês, aí, 80, 90 dias após a concepção, nós temos plena consciência de todos os enfrentamentos. Por vezes, aí trazendo para a atualidade, nós temos a rejeição do pai, muitas vezes a rejeição da própria mãe, né, da menina, da moça, da mulher que engravidou, mas que não queria aquela gravidez, que não quer. As brigas que eles mantêm, o casal entre eles, às vezes a briga entre a família por a gravidez daquela menina, todas aquelas situações que envolvem, ele está acompanhando tudo aquilo. Ele está com o seu inconsciente pretérito latente. Esse é um período em que pode haver desistência desse espírito. É lógico que não é assunto para nós. Claro. Nesse tempo teríamos que ter mais umas 2, 3 horas de bate-papo, né? Uhum. Mas é um momento em que esse espírito muitas vezes acaba desistindo da reencarnação. Até esse período ele tem condições de desistir por iniciativa própria, porque ele sucumbe. Uma vez que ele já está ligado ao corpo físico, ele já começa a sentir a aridez do corpo físico e os reflexos das dores que ele irá enfrentar. Então ele acaba desistindo, que é o chamado, né, aborto espontâneo, por iniciativa do espírito reencarnante. Então e alguns autores defendem que passado esses 3 meses, 80, 90 dias, que esse estado consciencial, o inconsciente pretérito, ele fica adormecido. Na verdade, ele não fica adormecido. Ele está latente em nós, ele faz parte da nossa bagagem. E eu sou um dos espíritas que defendem que esse nosso inconsciente pretérito, ele vem à tona no momento do nosso sono. Que quando estamos em sono, nos emancipamos como espíritos e aí temos ciência de todo o nosso passado. Mas também não é assunto para hoje, precisaríamos aí de uma tarde para discutirmos. Mas é bem legal isso, que no nosso sono nós temos essa relação com esse nosso inconsciente pretérito e aí vivenciamos os enfrentamentos mais diversos possíveis. Então, esse inconsciente pretérito, ele faz parte de nós que somos a inteligência. E ele armazena o nosso pretérito, o nosso passado. O inconsciente atual, ele tangencia a nossa fecundação, o período da união do óvulo e do espermatozoide, quando ainda estamos ligados ao útero materno, e aí acompanha todo o processo embrionário, e ali ele está vivenciando todas as nossas experimentações no entorno. Às vezes o carinho da mãe, o carinho do pai, né, esperando por aquele bebê, toda aquela preparação, toda aquela relação, toda aquela simbiose, aquela permuta que o casal mantém, ele vai acompanhando aquilo ali. Tanto uma situação de rejeição como a outra são elementos que influenciam na personalidade e no futuro desse espírito reencarnante. Não é somente o inconsciente pretérito. Por isso que em alguns casos lá na juventude vem o choque. Ele tem uma constituição consciencial que ele desenvolveu através do tempo e que traz no seu inconsciente pretérito, mas ele recebeu
um choque naquele ciclo até então da educação que ele recebeu dos pais, do tratamento, de tudo. E aquilo se conflita. Por isso que às vezes nesse período da juventude a gente fica meio, né? As coisas parecem que ficam bastante complicadas, a gente fica meio revolucionário. Né? Então o inconsciente atual é esse, é o que vai nos trazendo esse pretérito muito próximo para o nosso presente. Então, às vezes, como tu citou, a gente era colocado de castigo no escuro, assustavam com o velho do saco, todas essas coisas, Madeira, muitas vezes, quando vem à tona no presente, em alguns casos pegam um organismo fragilizado e levam ao surto. E aí nós temos, né, as fobias, fobias sérias que muitos irmãos acabam enfrentando, tipo síndrome do pânico, tipo processos depressivos, que muitas vezes nós nos deparamos, que são resultantes exatamente de experimentos, e aí eu já começo a te responder, de situações que nós enfrentamos dentro do inconsciente atual, que parece que ficou esquecida, mas ela está ali. E em determinado momento ela vem à tona. E se naquele momento a gente não está bem, ela nos faz surtar, ela traz um colapso no nosso sistema nervoso. Baixa a nossa vibração, e aí nós somos levados ao medo, e aí esse medo é justificado, porque, eu estou passando, de repente nós vamos fazer, procuramos a ciência, o psicólogo, né, vamos fazer e aí a gente consegue, fizemos uma regressão, alguma coisa desse tipo, e a gente consegue descobrir, não, mas para isso aí foi porque na infância eu caí, na infância eu vi uma tragédia, por isso que hoje eu me deparo com essa situação. Então, o inconsciente atual que nos chama a atenção. E aí o consciente seria o nosso dia a dia, as experimentações que nós vamos tendo no dia a dia. Tu subiu na escada, Madeira, para trocar a lâmpada, e resbalou e caiu e machucou o pé. Mas tu não conseguiu trocar a lâmpada. Não. Se tu tiver que subir de novo, o que vai acontecer? Um medão. Vai dar um medo. Um medão recente. Recente. Um medão danado. Então, o teu consciente te concita, te chama atenção para uma situação que poderá ser desfavorável de novo. Então, com isso a gente consegue entender as ações presentes, que a gente identifica nessa existência. E as ações pretéritas, elas são resultante do nosso inconsciente pretérito, que estão em nós, porque somos a inteligência, mas que não se reflete no nosso passado recente. Toda vez que nos deparamos com uma situação semelhante, trazemos à tona e nos leva a um colapso. E aí a gente fica sem entender. Mas eu nunca tive problema com o elevador, por que eu tenho medo de andar de elevador? Como tu citou, por que eu tenho medo do mar? Se é a primeira vez que eu estou indo no mar. Exato. Entende? Então, nós voltamos no nosso inconsciente e ele traz para nós figuras, mesmo que numa fração de segundos, do nosso pretérito, do nosso passado, e entra em choque com o presente, nos aguça, acende a luzinha amarela de não, aconteceu alguma coisa na água, aconteceu alguma coisa que ele ficou preso, né, em algum lugar abafado, então aquilo ali chamou a atenção e aí nos leva ao colapso, ao medo que tem origem no nosso pretérito. O próprio Jesus já dizia, né? E tereis aflições. É verdade. Algumas oriundas do pretérito e outras do passado. Edmilson, uma outra questão. Hoje nós sabemos que através da doutrina espírita, da influência dos espíritos em nossos pensamentos. Isso aí, nos nossos programas, muitos dos convidados falam isso, que os espíritos influenciam muito mais do que nós possamos imaginar na nossa vida. Tá? É óbvio que vai depender também, né, das nossas escolhas dessa influência, né, boa ou ruim. Bem, eu quero te perguntar o seguinte: os espíritos inferiores influenciam em nossos medos?
Eles podem nos influenciar. Tá, eu tenho certo medo de alguma coisa, mas eles ainda podem aguçar mais esse medo? Com certeza. Pode? Com certeza. Porque exatamente esses irmãos desencarnados que se aproximam de nós, alguns exatamente por tendências, por processos obsessivos, né, oriundos do nosso inconsciente pretérito, do nosso passado, e que tivemos problemas lá atrás, e muitas vezes eles vêm para o nosso entorno exatamente com esses propósitos de cobrança, e aí aproveitam os nossos momentos de fragilidade, mas também, Madeira, aqueles que se comprazem, que não tem nada com relação ao nosso pretérito, ao nosso passado, mas que se satisfazem, se comprazem com a situação que nós estamos enfrentando em determinado momento. Então, se tu consegue enfrentar os teus medos, e voltamos à questão, acho que número 2, que eu falei que a gente consegue encurtar esse ciclo, ele passa rapidamente. Agora, se tu não toma uma atitude de confrontação, de enfrentamento, esse período ele tende a se estender. E aí esses espíritos que se comprazem com essa adrenalina que tu estás experimentando, em função dessa situação de percepção que tu tens de um ato ou efeito futuro, eles satisfazem com aquilo, eles curtem aquele momento, eles curtem aquela adrenalina daquele medo, daquela sensação de algo que tu nem sabes. Tu vai subir na escada de novo para trocar a lâmpada, mas tu não sabe se tu vai cair. Certo, correto. Mas tu dá um medão de que tu poderás cair de novo. E aí te machucares mais ainda. Então essa sensação que tu estás experimentando satisfaz a esses irmãozinhos que estão ali na tua volta, não para te punir, não por serem teus obsessores, mas porque se comprazem, se satisfazem, né? Com aquela situação. Né? E aí eles poderão te direcionar. É como nós aqui, os encarnados, né? A gente que gosta de assustar os outros. Na espiritualidade tem aqueles que se divertem a assustar os encarnados. Quando ele desencarna, porque às vezes as pessoas imaginam dessa, não, mas depois que eu desencarnar, muita coisa que eu estou fazendo aqui eu não vou fazer. Vai sim. Então se ele tinha essa tendência de ser um brincalhão com as pessoas, um zombeteiro, né? Ele vai, quando desencarnar, ele vai. Ninguém vira anjo depois do desencarne, né? Nós levamos as nossas mazelas junto conosco. E às vezes a gente tem que enfrentá-las também quando voltamos para a erraticidade, para a parte espiritual. Então esses espíritos, eles têm essa predisposição, eles têm essa tendência, e o processo mais natural é quando eles nos veem fragilizados, eles vêm para a nossa volta, e aí sim infringem uma certa insistência para que a gente se mantenha naquela situação. Porque aquela adrenalina que nós provocamos naquele momento, eles vampirizam porque eles se satisfazem com aquela essência que buscam, que sorvem naquele momento. Então, Edmilson, como superar os nossos medos? Eu vou deixar de fora aquele medo da prudência. A gente é prudente, né? Eu vou tomar cuidado quando eu vou atravessar a rua. É uma coisa prudente, né? Mas aqueles medos que fogem do equilíbrio. Como superar esses medos, os nossos medos? Ótima pergunta. Eu diria que o esclarecimento, a gente buscar entender quais são as reações que se dão no nosso organismo quando nós sentimos medo. Essas explicações que a gente acabou de dar são parte desse processo. Mas a gente entender porque o processo de enfrentamento, ele se dá a partir do entendimento. Então, quando eu consigo entender o que acontece comigo, as transformações que se dão no meu organismo, as transformações que se dão no meu emocional, quando eu sou levado a uma situação de medo, quando eu consigo entender, bom, ali eu já atingi 50%. Então, o que eu preciso começar a trabalhar? É para quando eu chego ali, quando eu me deparo com aquela situação. Então aí é um exercício
diário. Qual é esse exercício diário? É o enfrentamento. Mas não quer dizer que seja o enfrentamento, se eu tenho medo de água, eu tenho que fazer um cruzeiro num navio por um oceano. Não. Mas eu entender o que me leva, o porquê que me leva a determinada situação. E realmente tem alguns medos, algumas fobias que nós temos, que se não nos fazem bem, para que a gente vai enfrentar, né, gente? Puxa vida, uma das fobias que a gente tem, eu particularmente tenho de parque, né, de altura, daqueles aqueles aparelhos, né? Então não vou. Não é? Se vou no parque, assisto as pessoas, mas eu não vou. Por quê? Porque eu não acho legal. Claro. Então, algumas fobias que nós não temos que necessariamente ir de encontro. Bater de frente, não. São coisas que podem ser evitadas, podem. Sim. E aquelas que a Interessante gente... você falou na questão do parque de diversão. Pô, eu tenho medo de altura, entrar naquela roda gigante, eu posso chegar lá e me dar um troço em mim, então eu não vou. É dentro desse estudo que se faz da síndrome do pânico, bem rápido, assim, abrir um parênteses para que a gente tem um sistema chamado agorafobia, que é exatamente o medo do que poderá vir a acontecer no futuro. Então vamos entender assim, ó, tu estás em casa e tu tens que ir no banco, certo, pagar uma conta. E aí aciona os teus mecanismos e te dá uma percepção assim, se eu ir no banco e ficar na fila, eu vou surtar. Então o que eu faço? Eu não vou no banco. As pessoas pensam assim, eu não vou sair para a rua, eu não vou enfrentar. Então existe, na ciência existem drogas, né, medicamentos, claro, que nos ajudam exatamente a vencermos essas coisas. Porque a gente precisa, determinadas coisas a gente tem que enfrentar, a gente não pode ficar só dentro de casa com medo, claro, do mundo, com medo de viver. Então existem mecanismos que realmente a ciência hoje muito adiantada que está e que nos oferecem condições para tal. Quando a gente não conseguir vencer com as nossas próprias forças, vamos procurar a ajuda da ciência. Vamos procurar o psiquiatra que vai nos indicar um medicamento, vamos procurar o psicólogo que vai conversar com a gente para tentar fazer com que nós mesmos descobramos qual é o motivo, qual é a causa que nos levou a determinado problema e a partir daí a gente tentar uma maneira de enfrentá-la, mas o que nós não podemos é bater de frente com alguma coisa que nos faz sofrer. Claro, né? Entendi. Edmilson, a gente tem ouvido assim de algumas pessoas falarem nesta frase: eu sou temente a Deus. Quem já não viu alguém pela televisão, pelo rádio, ou já não leu, ou alguém já conviveu com alguém, ou convive com alguém, já não tenha falado essa frase, eu sou temente a Deus. Lhe pergunto, isso é possível? Não teríamos assim, no meu entendimento, amar a Deus e não temê-lo? Edmilson, suas considerações. Ótimo, é exatamente isso, porque o que acaba acontecendo, né? Essas citações, existem muitas confusões entre o hebraico, entre o aramaico, a interpretação ela é dúbia, né? A própria citação dentro da Bíblia Sagrada. Então, vamos lá, seria como o medo, o temor que suscita a palavra, né, te fazer tornar um seguidor, né? E na verdade o caminho é exatamente o inverso, o caminho é o amor. Só que existem algumas citações hebraicas que relacionam ao amor a palavra temor.
para nós, dentro da língua portuguesa, temente, medo, né? A desenvolvimento de faculdades através do medo. Teria totalmente inconsistência com o amor, com amar a Deus, né? Seria totalmente contrário a gente amar a Deus a partir do momento que temos medo de Deus, né? Então, o amor, ele é um sentimento que ele não se exprime ligado a nenhuma palavra. Então, a partir do momento que o medo, que eu tentar entender que o medo me levou a amar, eu não estou amando. Eu posso estar respeitando Deus, eu posso estar personificando Deus, mas eu não o estou amando. Porque o amor é o ponto mais delicado dos sentimentos. Então eu não poderia, de forma alguma, a partir do temor, através do medo, chegar ao amor. O amor eu desenvolvo a partir do momento que se espelha em mim o reflexo de todos os sentimentos na sua essência pelo aspecto positivo, que é o amor. Então, perdoar, respeitar, dividir para multiplicar, todas essas coisas que nos levam realmente a amar a Deus, a amar uma pessoa, a amar o próximo. Por isso que às vezes a gente diz, está longe da gente amar o próximo. Sim, está longe, mas a gente precisa exercitar, né? Ah, com certeza. A gente precisa exercitar no nosso dia a dia, porque se nós não nos falta oportunidade. Toda hora. Toda hora. Edmilson, assim, se puder em 2 minutos, né, para nós encerrarmos esse tema maravilhoso que é sobre o medo, qual mensagem que Jesus quis passar para a humanidade com a frase: não temas, crê somente? Exatamente isso, porque através da fé, através do amor, é que realmente nós conseguimos celebrar o entendimento do porquê fomos criados. O ser humano, um autor desconhecido, tem uma célebre frase que ele diz: o ser humano foi criado para amar. O que o ensinamento do Evangelho diz? Amarás o Senhor Deus de todo o teu coração e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Aí está contida toda a lei e os profetas. Então é isso. Né? Quando recebemos esse ensinamento, a gente compreende que realmente através da fé, através do amor, é que realmente nós vamos nos tornar seres melhores e nós vamos entender a complexidade que é a vida. Fazer a leitura da vida, né? Se fala tanto nos dias de hoje. Nos dias de hoje usamos muitas palavras e muitas frases de efeito. E uma delas que a gente usa bastante é fazer a leitura da vida. Fazer a leitura da vida é exatamente isso. Fazer a leitura do que eu preciso fazer para mim me tornar gradativamente um espírito amor. E vivermos esse amor na sua essência. Edmilson, sem medo algum, mas com muito amor, queremos assim, lhe agradecer a tua presença aqui junto conosco, falando desse tema maravilhoso, muito obrigado, a qual nos esclareceu bastante, acaba nos confortando e nos consolando também e nos ajudando a muitas pessoas, né, que tenham alguma fobia buscar algum profissional. Né? E também ajudou muitas pessoas também a se desfazer daqueles medos que não eram tão grandes quanto pensavam. Então, assim, o nosso muito obrigado, Edmilson, estar aqui junto conosco. Tá ótimo, muito obrigado a todos aí, obrigado, Madeira, pela oportunidade. Imagina, nós que agradecemos, Terceiro Milênio vai ficando por aqui, queremos assim agradecer à Rádio Tupãssi, AM de Pelotas, em nome do senhor presidente, diretor-presidente Jorge Malião, a secretária da Rádio Tupãssi, Renata Ribas, o excelente técnico aqui da Rádio Tupãssi, técnico de áudio, esse competente técnico, Sidney Coelho, nosso muito obrigado. Agradecemos a Liga Espírita Pelotense, em nome da sua presidente, a senhora Fernanda Farias,
Agradecemos também a área de comunicação social da Liga Espírita Pelotense, o nosso excelente, competente técnico de transmissão. Se a gente pode assistir às nossas lives, a gente pode assistir esse programa pela internet. Agradecemos também ao nosso amigo competente técnico Cláudio Leão. E agradecer mais uma vez demais a presença do nosso amigo Edmilson Ferreira, que abrilhantou o nosso programa. E não podemos esquecer de você, amigo ouvinte, pelo seu carinho, pela sua atenção, pela sua audiência. O nosso muito obrigado. Lembrando que temos encontro marcado na próxima sexta-feira, às 5 horas da tarde. Nós estaremos aqui esperando por vocês. Desejamos sim que tenha assim, um final de sexta-feira maravilhosa. É aquele final de semana cheio de alegria, de sucesso, de amor, de saúde e muito trabalho no bem. Fique em paz e que Deus nos abençoe.